Seja bem-vindo ao canal do Pastor Estênio e receba a inspiração diária. Olá e bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar num estudo de caso que é simplesmente fascinante. Nós vamos decodificar um projeto histórico e filosófico que ensina como alcançar o sucesso quando literalmente tudo parece estar dando errado. A ideia aqui é extrair princípios super práticos de resiliência e de avanço que sobreviveram ao teste do tempo, olhando de forma bem neutra porque a estrutura dessa nossa fonte textual tem a nos ensinar. Para começar, pensem nesse paradoxo profundo que a gente tem aqui. O melhor filho, o melhor escravo, o melhor governador. É uma loucura, né? É um estudo de caso inacreditável sobre a diversidade extrema. A gente está falando da jornada impensável de alguém que sai da posição de um filho favorito, super protegido, para ser vendido como escravo e, contra todas as probabilidades, acabar governando uma das maiores nações de toda a antiguidade. É uma verdadeira montanha-russa de circunstâncias totalmente desfavoráveis. E para entender como essa virada acontece, o nosso roteiro de hoje vai passar por 5 partes fundamentais. Primeiro, a trajetória de José. Segundo, a origem da prosperidade. Terceiro, o impacto nos outros. Quarto, integridade e tentação. E, por fim, o triunfo sobre a fome. Vamos lá? Então, vamos abrir a nossa primeira parte, a trajetória de José, a base histórica dessa narrativa. E isso ilustra de forma brilhante o ponto central da nossa análise logo de cara. Olha que detalhe incrível. O nome José, ou Yosef, lá no original em hebraico, significa literalmente Deus acrescentará ou Deus multiplica. O 11º filho da linhagem de Jacó e fundador histórico das tribos de Efraim e Manassés já carrega no próprio nome a ideia de multiplicação. Isso meio que configura o tema principal que a gente vai ver. Aqui, a prosperidade não é tratada como uma questão de sorte, mas sim como uma expansão real, mesmo no meio do caos. E o nível extremo de circunstâncias contrárias fica ainda mais claro nesse ciclo que impressiona bastante. A história começa com ele como o melhor filho, aí rola uma queda vertiginosa para a posição de melhor escravo. Desce para um nível ainda mais sombrio como o melhor prisioneiro, até que do nada ele ascende de forma incrível como o melhor governador. Todas essas etapas absurdas foram vencidas com base num padrão de comportamento muito consistente. O que nos leva para a nossa seção 2, a origem da prosperidade, onde a gente vai ver os princípios 1 e 2. A nossa fonte tira evidências direto do texto de Gênesis, capítulo 39, versículo 3. O registro antigo diz o seguinte: vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele e tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Lendo isso de forma objetiva, a gente percebe que a habilidade tremenda dele em lidar com as tarefas atraiu uma atenção muito especial. Então, o ponto crucial é que o primeiro passo prático para superar as adversidades, pelo menos na ótica desse documento, é evidenciar que a prosperidade vem do Senhor. Ou seja, o princípio não é só sobre ter êxito nas coisas, sabe? É sobre ter um sucesso tão notável, tão ético e bem feito, que a fonte inspiradora desse resultado acaba ficando totalmente evidente para todo mundo que está ali em volta observando. Avançando um pouquinho no documento, o versículo 4 continua assim: José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. A gente tem aqui um nível massivo de delegação de autoridade sendo entregue. E o mais louco, dentro de um cenário totalmente adverso e opressivo. E dessa evidência textual a gente extrai o princípio número 2. Ser bom mordomo e inspirar responsabilidade. Agir de uma maneira super confiável, se tornando meio que o braço direito de quem detém o poder ali no local, é estruturado pela fonte como o caminho absolutamente essencial para ser promovido. É aquele famoso fazer o melhor possível com o que se tem no ambiente em que se está. Simples assim. E aí a gente entra na seção 3, o impacto nos outros, que traz os princípios 3 e 4. O versículo 5 anota a escala do que começou a acontecer. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Quer dizer, o benefício transbordou, ultrapassou o indivíduo e impactou o dono da casa e todos os negócios de uma forma gigantesca. O princípio 3 deste lado dessa passagem é muito fascinante. Ser um manancial da prosperidade aos outros. Prosperidade, de acordo com essa estrutura que a gente está analisando, não é conceituada como uma coisa egoísta, focada só em acumular vantagens pessoais, mas sim em se tornar uma fonte que gera crescimento e melhorias inegáveis por onde passa. É sobre espalhar o sucesso.
E para consolidar esse impacto, o versículo 6 detalha o nível máximo da delegação. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Pessoal, imaginem só esse cenário. Entregar completamente toda a gestão da vida, dos negócios para outra pessoa e ter que se preocupar apenas com o que vai comer no jantar. É uma confiança que se tornou literalmente cega e incontestável. Vamos avançar e ver como isso se constrói, porque o princípio 4 estabelece exatamente o seguinte: ser uma pessoa de caráter e confiança. Chegar no topo com certeza exige habilidade, não tem dúvida. Mas sustentar essa liderança e manter um nível de responsabilidade tão alto sem ter alguém controlando os passos toda hora, bom, isso exige um caráter totalmente inabalável. Agora, seção 4, Integridade e Tentação, revelando os princípios 5 e 6. E é bem aqui que a gente atinge o momento de maior tensão de todo esse estudo de caso, onde aquele ambiente de prosperidade começa a atrair perigos que são internos e super silenciosos. O que é realmente interessante nessa parte é a genialidade com que esse choque é ilustrado. De um lado, a gente tem uma pressão externa fortíssima vinda de alguém com muito poder no versículo 7, com a ordem, deita-te comigo. E do outro lado, como contraste, é uma baita resiliência intelectual e moral na resposta imediata, onde a recusa se baseia inteiramente em princípios claros, o reconhecimento do limite do poder recebido e da confiança que, sob hipótese alguma, poderia ser traída. Esses comportamentos geram os princípios 5 e 6 na nossa análise. Manter a fidelidade e a integridade na sexualidade e resistir às tentações no ambiente de trabalho. O documento usa esse cenário dramático, doméstico e profissional de milhares de anos atrás para mostrar como ceder a atalhos éticos desestrutura todinha a base que gerou o crescimento inicial. Ou seja, proteger os próprios princípios na vida privada é tão importante quanto bater as metas e entregar resultados excelentes no ambiente profissional. Chegamos então na nossa última sessão, a sessão 5, o triunfo sobre a fome, que mostra o resultado final. O registro histórico amarra essa narrativa lá em Gênesis 41:57 assim: E de todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras. O desfecho aqui é de proporções monumentais. É a prova histórica dentro daquele contexto de que, quando se aplica excelência, serviço, caráter e integridade de modo persistente, o resultado se expande de uma forma inimaginável. O personagem foi de administrador de uma casa e prisioneiro injustiçado para simplesmente o arquiteto da sobrevivência global diante de uma crise mundial severa. Então, a gente fecha a nossa análise de hoje com uma reflexão bem poderosa. Levando em conta toda essa engenhosa dinâmica que foi documentada desde a época antiga, fica a pergunta: quando as circunstâncias são contrárias, a integridade atua como um limite chato que te prende? Ou seria ela, de fato, o verdadeiro motor invisível da prosperidade real? Fica aí esse convite gigante à reflexão sobre as ferramentas que a gente usa para superar a adversidade. Muito obrigado por acompanharem a gente ao longo de mais essa jornada de aprendizado. Até a nossa próxima exploração. Esse vídeo foi produzido a partir de uma das mensagens do Pastor Stênio. Se você foi abençoado, deixe o joinha, compartilhe e siga.